Graça e paz, amados irmãos, retornamos aqui pela graça de Deus para nós darmos continuidade ao nosso projeto de leitura da Palavra do Senhor neste ano de 2025, toda a Bíblia, né? Nós lermos de Gênesis a Apocalipse. Nós começamos pelo Novo Testamento, Mateus, e já estamos no Velho Testamento, que é o livro de Êxodo, que significa aí do grego, traduzido da Septuaginta, saída ou partida, né? O povo de Israel, que foi a história do povo de Israel, que foi tirado com mão poderosa e livrado de Faraó e seus cavaleiros do Egito pelo Senhor, que os libertou através do seu servo Moisés, um tipo, né, na segunda tipologia, um tipo de Jesus, né, que resgatou o seu povo aí da escravidão, do jugo da escravidão, assim como o Senhor Jesus Cristo nos resgatou do jugo da servidão do pecado e da morte, amém? Então Jesus veio nos libertar, né, do jugo, do pecado, da morte, e uma vez por toda ele pagou o preço. A cédula que nos era contrária, ela foi rasgada. E aquilo que separava já não separa mais, né? O véu foi rasgado de cima a baixo. E agora nós podemos ter entrada diante do Senhor por este novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno, amém? No Santo dos Santos, nós que fomos feitos, né, primícias para o Senhor, reis e sacerdotes, nós podemos agora entrar com ousadia diante do Senhor, né, com ações de graças, agradecimentos, louvores, prestar a Ele um culto racional, né, sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, amém? E nós vamos ver hoje no capítulo 12, 13 e 14, né? Nós vamos ver sobre a Páscoa e a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, né? O grande milagre de Deus operado ali diante do povo, que abriu as águas do Mar Vermelho, né? E eles puderam passar com pés enxutos diante daquele mar e chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Assim como eu e você, nós podemos atravessar o mar dos problemas, das dificuldades da vida, do dia a dia, porque o Senhor ainda continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Ele continua fazendo milagres, ele continua nos livrando do mal, né, de todo o poder das trevas. Ele continua operando as suas maravilhas, se nós cremos e acreditarmos, amém? Vamos fazer a leitura, né, deste capítulo 12, que fala sobre a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com as ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo.
Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Sete dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras, atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios.
a saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Capítulo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, e acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte.
Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: porque fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre, e o Senhor pelejará por vós e vos calareis. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental
toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Glória a Deus, né? Acabamos de ler aqui os capítulos, né? Que mostraram ali como Deus tirou com mão poderosa o seu povo do Egito e os livrou de Faraó e os seus cavaleiros, para que você saiba que só o Senhor é Deus, né? Não há outro tão grande, tão poderoso como Deus de Israel, como Deus de Abraão, como Deus de Isaque. Este é o nosso Deus, poderoso nas batalhas, o Jeová de Sabaote, né? O Senhor dos exércitos. E nós vamos agradecer ao Senhor por mais esta bênção de termos completado esses 3 capítulos no dia de hoje, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Pai, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, te damos graças por tudo. Mais uma vez nesse dia, a qual nós chamamos de hoje, esse dia que é preparado para que nós possamos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, crendo, acreditando na tua bênção, na tua vitória, diante de todo mal, malignidade, poder das trevas. Nós cremos que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo operando o seu mal, a sua malignidade, as suas obras contrárias. Em nome de Jesus, esteja no controle, na direção, meu Pai, de tudo aquilo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar, meu Deus, que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Alcança cada vida, cada alma, meu Deus querido, Deus amado, que neste momento está conosco, neste projeto de leitura da tua palavra, Senhor, meu Deus, que está a cada dia procurando te achar, te encontrar como a tesouros escondidos, e endireitar as suas veredas diante da palavra do Senhor, meu Pai. Abre seus olhos, estampa seus ouvidos, meu Deus, dá-nos seu conhecimento, ó Pai querido, Deus amado, espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, Deus amado, Senhor, possa levantar ela no poder da tua palavra e do teu Espírito Santo, para que ele seja um vaso, um instrumento nas tuas mãos para a tua glória, Senhor. E que toda obra contrária do mal, malignidades, poderes das trevas sejam repreendidos pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Toda opressão maligna, perturbação na mente, nos pensamentos, seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, e que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor, esteja guardando a mente e os corações de cada um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe,
Que Jesus continue te dando graça, vida e vida com abundância. Que você continue sendo um servo bom e fiel, que está sobre as coisas do seu Senhor. Amém? Tudo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, faça com amor, faça com carinho, faça com prazer, não como para homens, mas como para o Senhor, né? Se você é um obreiro, uma obreira, sirva ao teu Senhor, servindo também a tua liderança, aos homens de Deus que são colocados sobre a tua vida, para que tudo prospere, né, diante de ti, para que tu vá bem, né, diante de todas as coisas na tua vida, né? Porque melhor que sacrificar é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Tem gente que sacrifica tanto, né? Corre tanto, faz muitas coisas, mas não obedece, não se sujeita às autoridades constituídas por Deus, né? Não fica, né, na disposição do Senhor, aguardando o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na sua vida. Então é necessário você servir, é necessário você se apresentar, né, para o serviço do Senhor diante dos homens, para que Deus também possa, né, te exaltar, né, no tempo certo, no momento certo, né, sujeitando-se debaixo das potentes mãos do Senhor, como diz a palavra de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Fique com Deus, até amanhã. Eu sou o pastor Giovanni, que Jesus te abençoe.